Olá, tudo bom, pessoal? A gente está de novo por aqui para falar pouquinho hoje sobre um tema que é muito procurado na internet, né? Quando você ganha uma flor de presente, quando você ganha uma orquídea, né? É uma coisa, eu acho assim, que para mim é um presente maravilhoso, né? Porque eu não é, sou suspeita porque eu amo orquídeas, né? Mas às vezes a pessoa ganha uma orquídea e entra em pânico. Eu conheço pessoas assim, que entram em pânico quando ganham uma orquídea, porque não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai fazer quando a flor cair, como é que ela vai fazer, se planta na terra, se planta na areia, não sabe o que faz, entendeu? E então esse vídeo de hoje é para esclarecer um pouquinho as dúvidas daquelas pessoas que não sabem o que fazer para fazer a sua orquídea florescer depois. Ou para pessoas que pensam assim, que já tem a orquídea há 2, 3 anos e só deu flor uma vez quando chegou, quando ganhou, que nunca mais deu ar da graça. E é muito triste, né? Você ter uma flor que não floresce. Porque, afinal de contas, é bonito você ver, né, uma bela folhagem, né? É bonito você ver raízes que crescem e descem. Mas, para quem gosta de orquídea, a gente fica louco para ver a flor. É uma surpresa muito agradável quando você levanta pela manhã e vem no seu orquidário e vê que está desabrochando uma nova flor. Então eu quero explicar para vocês por que acontece às vezes da pessoa ter uma planta e passar vários e vários dias, vários tempos, meses, até anos sem ver mais flor daquela orquídea. Bom, eu vou dar para vocês quatro pontos interessantes aqui que pode estar acontecendo com você. Então você vai ver qual desses você se encaixa. E aí eu vou ensinar para você como acertar, né, o que está dando errado aí com você. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que a orquídea é uma planta que é lenta. Ela tem um metabolismo lento. Ela não é como uma outra flor qualquer que você bota na terra, joga um adubo de um dia para a noite, ela cresce e tal. Não, a planta é uma orquídea lenta. Por isso ela é uma planta para quem para quem quer curar depressão, ansiedade, porque ela é uma planta que você fica assim, sonhando, né, em ver as raízes brotando, como essa daqui, ó, olha só, ela está colocando raízes novas e ainda está com novos botões aqui, ó, ela está brotando e está florescendo, ela está enraizando e ao mesmo tempo vai sair 3 lindas flores aqui. Então, vamos para o primeiro passo, né, não vamos ficar enrolando muito. Ó, o primeiro passo é a adaptação. Por exemplo, você ganha uma flor que está no supermercado. Ela está lá na prateleira do supermercado, já está ambientada com aquele lugar. Antes de vir para o supermercado, ela já estava ambientada ao local onde ela foi produzida, onde ela foi plantada, onde ela ficava num ambiente totalmente climatizado, numa estufa, recebendo irrigação, recebendo doses de fertilizante para que ela pudesse crescer. E ela vai para o supermercado, ela já sente, porque a orquídea ela é uma planta que ela sente a troca de ambiente. Ela sente. Então, às vezes, a sua orquídea, ela ainda não se adaptou ao novo local em que você colocou ela. Então, ela vai demorar um tempinho para poder ela se acostumar, né? Para poder ela se adaptar ao novo clima, ao novo lugar onde você colocou, se é mais sombreado, se é mais quente, se é mais ensolarado. Então, a adaptação é uma das coisas que fazem também a orquídea demorar um pouco mais de florescer, tá bom? Além do que, quando ela cai uma florada, ela tem que se recuperar da energia que ela desenvolveu para colocar aquela floração, para que ela possa desenvolver novamente, se recuperar uma nova floração. Porque não sei se vocês sabem, mas a floração da orquídea é uma forma dela se perpetuar, porque através da polinização é que acontece a perpetuação da planta. É como se ela estivesse assim, grávida, e que ela vai esperar ela está no período de fecundação para ser fecundada, para ela engravidar, que é quando ela forma a sua semente, né? Aqui onde fica guardada as sementinhas, para que ela possa proliferar. Na natureza é dessa forma. Mas como são as plantas, a maioria das vezes agora são plantas produzidas em laboratório, né? Isso é feito em laboratório, quando elas estão com o seu grávida, né? Com suas sementes,
Elas são mandadas para o laboratório, são feitas semeadura em laboratório e são feitas tudo in vitro e plantadas em bandejas e rapidamente elas voltam para o meio de cultivo novamente. Então, tá bom, adaptação. Veja se sua orquídea já está adaptada ao clima, ao ambiente e ao local onde você colocou, tá bom? A segunda coisa é o substrato. Eu sempre falo aqui que quando eu pego uma orquídea nova que vem da floricultura, eu olho logo porque eu tenho que adaptar o substrato em que ela veio ao meu cultivo, tá bom? Não adianta eu ter um substrato aqui plantado só no esfagno, porque geralmente elas vêm plantadas só no esfagno, que é aquele musgo, né? Que é esse musgo aqui, ó. Geralmente elas vêm plantadas somente nesse musgo, tá? E esse musgo, ele retém muita água, ele fica encharcado. Então, o que que acontece? Às vezes, você molhou demais e ela está demorando para secar e apodreceu as raízes da sua planta, adoeceu, deu fungos e elas morrem. E você está achando que ela está viva, né? Você olha por cima, ela está bela, maravilhosa, mas por dentro, por baixo, você não sabe o que está acontecendo. Ela pode ter se desintegrado, ela pode ter pegado fungo, bactérias, entendeu? Então, o substrato também é uma das coisas que pode estar acontecendo aí que você está fazendo de errado. Se você, a planta está plantada no esfagno e você mora num clima úmido, você tem que mudar rapidamente a sua planta para um adubo mais seco, que pode ser a pedra brita, tá? Se você não sabe, é um ótimo substrato. Eu vou fazer um replante aqui só em pedra brita para você ver. Pode ser argila expandida, pode ser o pinus, pode ser misturado com um pouco de chip de coco, que é a casca de coco cortada em pedacinhos, tá? Que retém um pouco de umidade, mas não é tanto. Então, tudo isso você vai identificar se o substrato da sua planta está adequado para o seu clima, para o seu plantio. Entenderam? Então, o substrato é uma das coisas também que pode fazer com que sua planta não esteja florindo. Então, dê uma olhada, cheire o substrato para ver se ele está com um odor ruim, tá? Porque se faz muito tempo, ele começa a mofar. Esse, por exemplo, não tem cheiro algum, é uma planta que já veio nesse substrato, mas veio de uma floricultura conhecida, de confiança, onde o orquidófilo disse que não precisava trocar porque era um substrato novo e eu confio nele. E por isso que já deu 2 ou 3 florações essa intermédia Flame aqui comigo, tá bom? Uma outra coisa, gente, que é essencial e que as pessoas não pensam nisso é a luminosidade. Gente, planta nenhuma floresce se não tem luminosidade suficiente, se não tem luz solar. A luz solar, eu não digo, gente, luz direta sobre a planta. Geralmente os orquidários, eles são estufas feitas, cobertas com sombrites que diminuem 50% a incidência dos raios solares, 70%, dependendo da região. Então, assim, sempre luz filtrada, luminosidade filtrada, não 100% de sol em cima da planta, porque isso maltrata a planta, isso danifica as folhas, queima as folhas, mas é certo de que sem luminosidade, sem o sol, a planta não floresce, mesmo que você use o melhor adubo. Eu vou mostrar para vocês alguns adubos aqui que eu uso nas minhas plantas e que as pessoas podem dizer, ah, mas então por isso as suas plantas florescem e tal. Não, não é por isso, gente. Porque, por exemplo, nós temos o adubo de manutenção. Primeiramente, a gente tem que entender que é NPK. NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes que a planta precisa. Esse aqui, em formato de bolinhas, que são chamadas de cote, né? Osmocote, basacote, tem vários tipos de cotes aí. Você vai escolher um adubo que seja de manutenção, para sua planta se manter. Aí você vai colocar as bolinhas, elas duram 3, 6, 1 ano, depende do tipo que você vai escolher. Para quê? Para que você não precise ficar toda vez borrifando o adubo de manutenção na sua planta. É para quem não tem tempo para ficar, né, todo dia colocando adubo nas plantas, toda semana. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer é adubar as minhas plantas. Aí para floração, que existe aqui, ó, esse aqui é um da Forte, que eu gosto muito, o Forte Orquídeas,
que o NPK dele é 9, 45, 15. Então, o nitrogênio dele é 9, o fósforo é 45 e o potássio é 15. Então, o que vai estimular essa planta a florir e a manter uma floração bonita é o fósforo. Então, ele tem que ser mais alto do que os outros nutrientes. Por exemplo, esse que eu te falei aqui para manutenção, ele é 10, 10, 10. Então, ele tem o mesmo tanto de nitrato, de nitrogênio, de fósforo e de potássio. Então, ele vai manter a planta, ele vai manter a vegetação, o vegetal bonito. Se você está com uma planta pequenininha, que é um seedling, uma pequena mudinha nova, você vai apostar em um adubo que tenha o nitrogênio um pouco mais alto. Esse aqui, por exemplo, é um outro da Forte, que eu não estou ganhando nada, gente, para fazer propaganda da Forte, mas ele é um fertilizante foliar de floração. Então, sempre os que está escrito floração, o fósforo, que é o do meio, vai estar mais alto. Então, não se esqueçam dessa sigla, NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, pode ser assim. Eu uso muito esse daqui, que é o BG, porque além do NPK, né, que são os macronutrientes, ele tem também os micronutrientes, que são o alimento que as plantas precisam. As plantas, quando elas estão nas árvores, elas recebem a chuva, que é muito rica em nitrogênio, que faz enraizar. Ela está recebendo ali aquele orvalho da noite, ela recebe o cocô do passarinho, ela recebe nutrientes de bichos que morrem. Então, ali na natureza, ela está recebendo tudo que ela precisa. E quando ela vem para casa, a gente vai para dentro de um vaso, nós não podemos comparar. A gente precisa dar para ela o que ela precisa para crescer e se tornar bonita. Eu não estou querendo dizer que você tem que comprar um monte de adubo, não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma adubação simples, mas a luminosidade é que vai fazer com que a sua planta floresça. Eu vou falar o seguinte para você. Floração serve para que a sua flor nasça mais bonita, com um formato mais definido, uma floração mais duradoura, uma cor mais bonita. O nitrogênio faz com que sua planta cresça mais viçosa, com folhas firmes, duras, não cresça aquela planta molenga por falta de nutrientes. Então, gente, a planta precisa sim se nutrir. E sabe por onde ela se nutre? Pelas raízes, que são a boca da orquídea, gente. Isso aqui é a boca da orquídea. É por onde ela suga a umidade do ar, a água que você joga, tá bom? O substrato que você joga, ele praticamente, às vezes mesmo falando que é um adubo foliar, pelas folhas ela só absorve praticamente no máximo 20% dos nutrientes pela folha. O restante, 80%, é pelas raízes. Então, o que você precisa ver? Se a sua planta está adaptada ao local, se o substrato que ela está é um substrato que está sendo bom para ela. Você vai ver isso através das raízes, né? Se estão crescendo ou não. A luminosidade, que acho que de todos é o mais importante, e os nutrientes. Se você ganhou uma plantinha, não tem um quintal, não tem uma varanda, ponha ela perto da sua janela de vidro, onde ela vai receber a luz solar, tá bom? Olha só, gente, essa planta aqui, olha esses botões, que coisa mais linda. Olha o substrato, coisa mais simples do mundo. Carvão, brita, casca de pinos, tá? E um pouquinho de esfagno, porque estava muito ressecado, eu botei um pouquinho para poder manter um pouco de umidade. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Quando você receber a sua plantinha, observe todos esses passos: adaptação, substrato, luminosidade, principalmente luminosidade. Não deixe ela dentro do quarto, num lugar escuro, por favor. Não faça isso com a bichinha, coitadinha, ela não merece isso. E também os nutrientes que ela precisa ter, tá bom? Se você gosta de uma adubação orgânica, você pode colocar uma adubação orgânica, comprar esqueci o nome agora. Você pode comprar esses adubos orgânicos que vendem e colocar. Só que o adubo orgânico demora até 3 meses para a planta começar a absorver. Então, os hidro-orgânicos são muito bons, que são mais rápidos um pouco, porque tem produtos que fazem os orgânicos começarem logo a se deteriorar para a planta começar a absorver. E os que são adubos inorgânicos, né? Ou fertilizantes,
que também, que é assim, rapidamente, no máximo 14, 15 horas, a planta já começa a sugar. Então, você molha a sua planta primeiro e pelo menos de 15 em 15 dias, tente jogar um adubo. Hoje vende nas lojas, no Mercado Livre, na Shopee. Eu tô fazendo propaganda da Shopee, né? Não recebo nada para isso. E você vai comprar em frascos menores, entendeu? De acordo com a quantidade de flores que você tem. Você não vai comprar um balde de 1 litro, um litro de fertilizante se você tem 5, 6 orquídeas. Então você compra em tamanhos menores. Inclusive eu tenho aqui em tamanhos menores, né? E vem pequenininhos. É só você procurar BG. E ela vai aparecer em tamanhos pequenininhos. Você vai comprar e vai adubar a sua plantinha, tá bom? Porque ela também precisa comer. Assim como a gente não vive só de arroz e feijão, elas também precisam de outras coisas para sobreviverem, tá bom? Então, mas o principal, se você não puder dar nada para ela, mas que você dê luminosidade, uma boa rega, né? Pelo menos 2 vezes por semana e a adaptação com o tempo ela vai adquirindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? E mãos à obra. Se sua planta não está florindo, ajude-a a florir. Ela não vai florir do dia para a noite, tá bom? Ela vai passar alguns dias, você vai vendo o desenvolvimento e você vai vendo saindo as espatas florais. Olha, isso daqui era uma espata seca, ó, que abriu e saiu os botões. Tá vendo? Então, boa sorte com a sua planta, que você seja muito feliz e muito florido e que sua casa seja muito florida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês, tá bom?